Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesta quarta-feira, 2 de junho de 2021. E nesse vídeo aqui nós vamos falar aí dos jogos que aconteceram nesta quarta-feira, válidos pela terceira fase da Copa do Brasil. Tivemos aí já 4 jogos encerrados e eu vou passar para vocês então os resultados e quem marcou os gols. Também vou falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 e também a tabela aí das semifinais do Campeonato Paulista da Série A3, né? A definição aí do acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista começa nesta quinta-feira e eu vou passar para vocês então os jogos. Mas vamos começar falando então da Copa do Brasil, porque tivemos aí já 4 jogos encerrados. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está para começar mais 2, né? Vai começar Fluminense e Red Bull Bragantino e também Corinthians e Atlético Goianiense, mas nós vamos falar sobre os jogos da tarde. Começando pelo jogo que aconteceu em Porto Alegre. O Grêmio aí abriu uma boa vantagem para cima do Brasiliense, venceu pelo placar de 2-0. O Brasiliense aí que vinha embalado pelo título da Copa Verde, título do Campeonato Estadual, mas acabou aí perdendo para o Grêmio, que jogou bastante desfalcado. A partida de volta entre Brasiliense e Grêmio acontece na próxima quinta-feira, dia 10, às 16h30, né, 4h30 da tarde, lá no estádio Mané Garrincha. Então o Grêmio aí pode perder por até um gol de diferença, que já estará classificado para a fase de oitavas de final. O Brasiliense tem que vencer por 3 gols de diferença para se classificar, e se vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Lembrando, mais uma vez, né, é sempre importante ressaltar que o gol fora de casa, o gol marcado fora de casa, não conta mais como critério de desempate. No outro jogo que nós tivemos hoje à tarde, a Chapecoense venceu o ABC de Natal pelo placar de 3-1. Vou pegar aqui os gols aqui. O Anselmo Ramon abriu o placar para a Chape aos 9 minutos do primeiro tempo. O Mike ampliou aos 33. Aí o Valisson descontou para o ABC aos 20 minutos do segundo tempo. E o Mike aos 24 do segundo tempo ampliou. Chapecoense 3-1. Chapecoense também vai para Natal, podendo até perder, né, por um gol de diferença, né? Se o ABC vencer por 2 gols de diferença, a classificação, né, a disputa da vaga vai para os pênaltis. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, 4h30 da tarde, lá no Frasqueirão, em Natal. Esses então foram os jogos que aconteceram no período da tarde. Mais à noite, né, na faixa das 19 horas, tivemos outras 2 partidas. Tivemos aí o Clássico Rei, lá no estádio Castelão, em Fortaleza. O Fortaleza arrancou empate em 1-1 com o Ceará, né? Mais um clássico entre as equipes. O Kleber marcou para o Vozão no primeiro tempo e o Wellington Paulista empatou para o Tricolor já no final do segundo tempo. Então, tudo igual, Fortaleza e Ceará 1-1. O próximo jogo das 2 equipes será na próxima quinta-feira, dia 10. O jogo esse que está marcado para 19 horas também, né? Assim como foi hoje, lá na Arena Castelão. E para fechar os jogos aí da faixa das 19 horas, tivemos aí o Remo recebendo a equipe do Atlético Mineiro. O jogo que aconteceu lá no estádio Baenão e deu Atlético Mineiro 2-0 com 2 gols marcados no primeiro tempo. O Johan abriu o placar para o Galo aos 17 minutos de partida e depois, já aos 47 minutos, o Nátio Fernandes fez 2-0. Então o Atlético Mineiro também com vantagem de 2 gols para cima do Remo. Próximo jogo, quinta-feira, dia 10. Esse jogo vai ser também às 19 horas lá no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Então esses aqui foram os resultados desta quarta-feira da Copa do Brasil. Ontem, né, tivemos aí também alguns jogos. O Bahia venceu o Vila Nova fora de casa por 1-0. Gol do Rodriguinho, né? Eu escalo o Rodriguinho no Cartola e o Rodriguinho me afunda no Campeonato Brasileiro. E agora, aqui na Copa do Brasil, ele acabou marcando o gol da vitória contra o Vila Nova. Aliás, se você quiser fazer parte da nossa Liga do Cartola, ó, tem um link na descrição, é só clicar e participar, não paga nada. No outro jogo de ontem que nós tivemos, o Santos venceu o Cianorte por 2-0 fora de casa, né? Então o Santos aí abrindo uma boa vantagem. Outra vitória fora de casa foi a do Vasco, bateu o Boa Vista por 1-0. E o 4 de julho, né, foi o resultado mais falado dessa terça-feira. O 4 de julho bateu o São Paulo pelo placar de 3-2, né? O São Paulo estava aí com um time totalmente também modificado, né? Time reserva, mas o 4 de julho não tem nada a ver com isso, foi lá, ganhou do São Paulo e está um empate aí das oitavas de final, né? O 4 de julho que já vem aí fazendo uma grande história nessa Copa do Brasil, venceu Confiança e pela primeira vez avançou de fase na Copa do Brasil, depois deixou para trás o Cuiabá, né? O Cuiabá time de Série A, e agora vence o São Paulo aí no jogo da ida. Então o 4 de julho está escrevendo aí uma história bastante interessante nessa Copa do Brasil. Nesta quinta-feira teremos mais jogos, vamos ter às 21h30 dessa... Aliás, eu pulei um jogo, tem a América e Criciúma também
nesta quarta-feira, né? O jogo acontece lá na Independência, em Belo Horizonte. Então são 3 jogos na faixa das 21h30. Mas na quinta-feira nós vamos ter aí mais 3 jogos também. O Cruzeiro recebe o Juazeirense, jogo às 4h30 da tarde no Mineirão. O Juazeirense que também vem aprontando aí para cima de equipes, né? Já eliminou o Sport, que é uma equipe da Série A. Depois eliminou o Volta Redonda, que é um time da Série C, né? Lembrando que o Juazeirense contra o Volta Redonda terminou o primeiro tempo perdendo por 3-0. Depois conseguiu o empate ganhando os pênaltis. Então, Cruzeiro e Juazeirense jogando nesta quinta-feira, 4h30 da tarde, lá no Mineirão. Também nesta quinta, o Avaí joga contra o Atlético Paranaense, jogo na Ressacada, né? Tá marcado para as 19 horas. E também às 19 horas, o Vitória joga contra o Internacional no Barradão. Tem mais um jogo também, na verdade são 4 jogos então. O CRB recebe o Palmeiras no estádio Rei Pelé. Esse jogo vai ser às 21h30 desta quinta-feira. E temos um jogo que foi adiado para a próxima quinta-feira, que é a partida de ida entre Coritiba e Flamengo. Esse jogo passou para outra quinta-feira, está marcado para o estádio Couto Pereira. Então tá aí a agenda certinho da semana, né? Dessa semana aí da Copa do Brasil. Agora vamos continuar falando de campeonato nacional, mas campeonato feminino, né? Inclusive na live que eu fiz no final de semana, me questionaram, né, se eu falava do Campeonato Brasileiro Feminino. A gente fala assim. E hoje tivemos aí 4 jogos que abriram a 12ª rodada, né? A 12ª rodada da primeira fase, de um total de 15. E o Botafogo e São José ficaram no 1-1. Esse jogo foi disputado no estádio Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Resultado ruim para as duas equipes, porque o Botafogo está em 12º lugar com 9 pontos. São José, 13º lugar, também com 9 pontos. As duas equipes ali bem próximas da zona do rebaixamento, né? O São José está na zona do rebaixamento e o Botafogo uma posição acima. Também tivemos aí a vitória do Kinderman Avaí fora de casa por 2-0 sobre o Bahia. Resultado que praticamente rebaixou o Bahia, porque o Bahia tem apenas 4 pontos, as 4 últimas equipes caem para a Série A2. O Bahia permanece com 4 pontos, enquanto que o Botafogo, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, já soma 9. Então são 5 pontos aí de diferença, restando 9 em disputa. Então a situação do Bahia aí praticamente, virtualmente rebaixado. Já a equipe catarinense, né, do Kinderman, a equipe aí segue na 8ª colocação, 17 pontos, né? E aí também tá brigando aí pela vaga na segunda fase. Os 8 primeiros se classificam. Também tivemos a vitória do Grêmio, né? A goleada do Grêmio 5-1 para cima do Napoli de Santa Catarina. Resultado aí que elevou o Grêmio para a 5ª colocação, 21 pontos ganhos. O Grêmio aí brigando pela vaga na segunda fase, enquanto que a equipe do Napoli também está numa situação muito difícil, apenas 6 pontos e na penúltima colocação. E fechando a rodada de hoje, o Flamengo venceu o Cruzeiro fora de casa, 2-1. Jogo que aconteceu em Belo Horizonte. Esse resultado deixou o Flamengo na 9ª colocação com 14 pontos, enquanto que o Cruzeiro, 11º lugar com 9 pontos. O Cruzeiro tá ali naquele bolo ali, se não se briga para subir, né, para se classificar ou contra o rebaixamento. Nesta quinta-feira teremos mais 4 jogos com direito a clássico. O Santos joga contra a Ferroviária 3 da tarde na Arena Barueri. Esse jogo foi transferido para a Arena Barueri. Também às 3 da tarde, o Internacional recebe o Palmeiras lá em Porto Alegre. Teremos aí também às 15 horas no Defilé em Brasília um duelo entre as duas equipes do Distrito Federal, o Real Brasília jogando contra o Minas Brasília. E às 6 da tarde lá no CT de Cotia, né, no CT Marcelo Portugal Gouveia, São Paulo jogando contra o Corinthians no encerramento da 13ª rodada, aliás, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Bom, e pra gente fechar aqui o vídeo de hoje, passar aqui os jogos dessa quinta-feira, válidos pelas semifinais do Campeonato Paulista da Série A3, jogos de ida, e esses confrontos serão os que definirão os 2 times que vão subir para a Série A2 da próxima temporada. Às 3 da tarde, o Primavera vai jogar contra o Votuporanguense, esse jogo vai acontecer na cidade de Indaiatuba, e um pouquinho mais tarde, às 4 da tarde, o Linense encara o Nacional, né? Jogo que vai acontecer lá no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Então, esses 2 jogos acontecendo nesta quinta-feira, com transmissão da TV Federação Paulista, Maicujo, que agora se chama Eleven Sports, né? O Maicujo aí mudando de nome, e também do aplicativo Paulistão Play. Então o torcedor terá essas opções para acompanhar esses 2 jogos. E as partidas de volta acontecem no próximo domingo, dia 6. Os 2 jogos às 15 horas. O Nacional recebe o Linense lá no Nicolau Alaion, em São Paulo, enquanto que o Votuporanguense jogará
contra o Primavera no Plínio Marim em Votuporanga. Então esses são os jogos de volta das semifinais da Série A2. Então no domingo à tarde nós vamos conhecer aí os dois times, né, que vão subir aí para a Série A2, né? Essas aqui são as semifinais da Série A3. Bom, antes de encerrar, né, só lembrar vocês que já tem aqui vídeo no canal pré-jogo para falar da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesse vídeo, então, eu falo o jogo a jogo, né, e também em quais plataformas de streaming ou TV aberta esses jogos serão transmitidos. Então, depois que acabar o vídeo aqui, vou deixar o card no final. Você clica lá e confere aí o jogo a jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Bom, por enquanto as informações que eu tinha para trazer são essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Estamos chegando a 4 mil, acho que faltam uns 10 inscritos só para a gente chegar aos 4 mil. Então, quem sabe aí você não é o número de 4 mil. Aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like também. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!